Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto referente à filogenia. Esse assunto tem sido tratado dentro do nosso curso sobre diversidade genética e visa transferir algum tipo de conhecimento, mesmo que de forma rápida e superficial, para que vocês possam então estabelecer paralelos, entender particularidade de uma técnica em relação à outra. Na nossa conversa de hoje, nós vamos tratar do assunto de distância e medida evolucionária. Falar sobre distância, a gente já sabe da importância. Qualquer método de agrupamento requer que você tenha, a princípio, uma matriz de distância. E matriz de distância nós já citamos aqui várias: distância euclidiana, distância de Mahalanobis, distância de Goa, complemento de Jacquard. Então isso é prática comum. A questão agora é como tratar dissimilaridade e distância em estudo evolutivo. E aí existem dois conceitos: a matriz de distância, onde cada elemento mede diferença entre dois táxons, e a matriz de distância evolutiva, que é uma conversão desse valor de distância para uma medida que a gente considera traduzir um processo evolutivo, né, em que leva em consideração as mutações, as transições, as transversões e tudo mais. Então nós vamos ver essas características. Vamos imaginar que nós temos um conjunto de dados, envolve aqui vários táxons, um conjunto de táxons, né, representado aqui por 9 diferentes espécies, e sequências, uma sequência de um determinado gene de interesse. Temos então vários conjuntos de nucleotídeo. Então, o primeiro, o segundo e assim vai. Calcular distância é uma prática relativamente simples. Basta eu pegar duas unidades e avaliar a quantidade de diferença que existe entre essas duas unidades em relação a esses vários nucleotídeos. A questão que surge é que essa matriz de diferenças, representada aqui por uma estatística P, ela ainda não está apropriada para contar aquela história evolutiva que nós pretendemos fazer dentro dos objetivos de nosso estudo. É necessário então fazer a conversão de P para D, e aí sim eu ter uma topologia, uma representação do processo de evolução dentro desse assunto de filogenia. Então vamos considerar tratando esse assunto. Vamos novamente imaginar esse conjunto de dados, várias unidades taxonômicas e informações de N nucleotídeos. O primeiro estatística que nós vamos definir é a distância P. Vamos tomar aqui duas unidades, X e Y, e nós vamos então comparar essas duas unidades. Então A com T diferente, A com G diferente, C com A diferente, C com C igual. Então eu vou computar entre esses números de nucleotídeos examinados a quantidade de nucleotídeos diferentes e estabelecer essa estatística P entre os acessos, entre as unidades taxonômicas X e Y, e que mede então essa diferença. Como ND a gente pode considerar que é uma variável de distribuição binomial, com ocorrência de 0 diferenças, uma diferença, até N diferenças, então a probabilidade de ter diferença é igual a P, a variância de uma variável, né, aleatória discreta com distribuição binomial é dado por P, Q ou menos P sobre N. Então nós já temos até a informação da variância. Mais uma preocupação que surge é que essas diferenças têm que ser levadas em consideração as particularidades. Dentro desse conjunto de dados, nós temos vários nucleotídeos, na verdade 4: adenina, guanina, citosina e timina. E podemos ter diferenças que envolvem, purinas, por exemplo, adenina para guanina. Podemos ter diferenças que envolvem pirimidinas, por exemplo, citosina para timina. A mudança de uma purina para outra purina
denomina transição, ou de uma pirimidina para outra pirimidina. Então, existem 4 possibilidades de transição, de A para G, de G para A, de C para T, de T para C. Mas existe possibilidade também de uma variação de uma purina para uma pirimidina. E nesse caso, então, nós teríamos 8 possibilidades. Então, se a gente fizer as comparações, nós podemos ter, na comparação entre x e y, situações idênticas, onde você encontra em x A e y A, ou T e T, C e C, G e G. Nós podemos ter diferenças do tipo transições, representada aqui por 4 possibilidades, ou transversões, representada por 8 possibilidades. Bom, então veja que existe a possibilidade de mutação, mas de forma diferente. Bom, dessas 4 pares de nucleotídeo idêntico, 4 mudanças de transição, 8 de transversão. A gente espera que uma transição de A para G pode ter o mesmo valor, a mesma frequência de G para A. Então, esses valores aqui são esperados, e a partir dessas informações, nós temos que a igualdade mais as diferenças por transição e transversão é igual a 1. Então, na verdade, aquela estatística P é a quantidade, as frequências de transições e de transversões que você verifica entre x e y. Você pode até calcular essa razão de transversão, de transição para transversão, se existe mais chance de ter transição. Nós já vimos aqui 4 possibilidades e de transversões 8, a gente até poderia imaginar que esse valor de Q é igual a 2P e a gente deveria ter essa taxa igual a 0,5. Mas isso muitas vezes não é verdade. Por exemplo, tem uma citação aqui que diz que para gêneros nucleares, o valor de R, que é essa relação, tem apresentado estimativa entre meio e 2. Pode ser de fato meio, mas pode ser ao contrário. Apesar de ter menos chance de ter transição, as transições podem ser mais frequentes. DNA mitocondrial, por exemplo, por razão, pode atingir valores iguais a 15. Então, veja que algumas situações são mais frequentes do que outras, e isso deve ser levado em consideração. Bom, o nosso objetivo aqui agora é, então, estabelecer funções de transformação de P em D. Então, o que é P? É a medida, nós já definimos. É uma estimativa no número de substituição de nucleotídeo por sítio, quando 2 sequências são relacionadas. Então, nós já aprendemos, é só quantificar. Agora, nós temos que definir o que é D. D é a distância evolucionária. É aquela informação que será útil para eu estabelecer a minha topologia e, consequentemente, fazer as minhas inferências filogenéticas. Nós temos aqui que pensar que essa distância depende do tempo e depende da probabilidade desse R pequeno, que representa a probabilidade de substituição. Então, nós devemos levar isso em consideração. Alguns autores determinam que, como envolve 2 indivíduos X e Y, então as diferenças é esse produto. A maior distância vai depender do tempo da substituição. Que acontecer em X, que acontecer em Y. Está envolvido 2 indivíduos, por isso que é prudente multiplicar, então, por 2. Nós precisamos associar esse valor de T para associar o valor de P e o valor de D. A isso surgem, então, várias propostas, vários métodos que permitem essa transformação que dá essa matriz P, novos valores transformados, e eles traduzem melhor a história evolutiva. Uma proposta, talvez a mais simples,
é esse método de Jukes e Cantor. Nós vamos ver que existem várias outras propostas. Então, essa é uma primeira proposta de você como transformar valores de P em valores de D. Bom, qual que é o pensamento? O pensamento é que o valor de P seria inapropriado porque ele não leva em consideração os tipos de substituição. Ele simplesmente calcula. Transições e transversões são diferenças, e incluído tudo naquele ND. É possível você ter, diferenciar entre uma mutação, que seja uma transição, que seja uma transversão, que seja reversa, que seja paralela, que esteja acontecendo num e no outro indivíduo, e assim por diante. Então vamos ver, se a gente levar isso em consideração, qual que seria a mudança de P para D, segundo esses autores Jukes e Cantor. Então eles partem dessa informação que existe a possibilidade de ser diferente, nessa comparação dos 4 nucleotídeos que a unidade X apresenta e os 4 nucleotídeos que a unidade Y apresenta. Se for igual, estaríamos aqui na diagonal. Mas se for diferente, pode ser que seja diferente de A para T, tá certo? De A para C, de A para G, assim por diante. E essa taxa de substituição de um nucleotídeo por outro, por unidade de tempo, é denominada de alfa. Então, esses autores não fazem diferença, não discrimina transição transversal. Então, ele fala que a taxa é igual a alfa. Existe uma diferença nas chances. Então, esse valor de P, que é a probabilidade de acontecer uma substituição do tipo transição, é 4 alfa, porque existe 4 possibilidades. A possibilidade de acontecer uma substituição do tipo transversão é 8 alfa. Bom, então agora nós vamos ter que trabalhar com esses elementos. O P nós já sabemos calcular, agora nós vamos informar o que seria o R, e o tempo é o tempo considerado aí de possível de se estabelecer entre duas unidades. Bom, o que é o R? R é uma probabilidade de substituição de nucleotídeo, um nucleotídeo qualquer. Então, por exemplo, vamos pegar um nucleotídeo específico, nucleotídeo A. Ele pode, sendo A, existe a chance de uma substituição por G, por C, ou por T. Então, R é essa probabilidade, ou essa, ou essa. É a substituição dele, não especifica se é para G, para C ou para T. Então, aplique-se aí uma lei probabilística, lei da soma. R vai ser essa possibilidade, ou lei da soma, essa possibilidade, essa possibilidade. Então, nesse modelo de Jukes e Cantor, o valor de R vale 3 alfa. Bom, nós agora precisamos avaliar essa possibilidade de que esse indivíduo X e Y tenha informações semelhantes e diferentes. Então, nós vamos agora incluir o elemento tempo. Vamos considerar aqui X e Y, aqui no tempo T e aqui no tempo T mais 1. Nós vamos dizer que existe uma proporção de nucleotídeos diferentes. Nós vamos representar esse aqui branco, esse aqui preto, é o diferente. E Q é a taxa de semelhança, proporção de nucleotídeos idênticos, tanto que acontecem em comum em X e Y. Isso no tempo T. No tempo T mais 1, essas taxas podem alterar, tá certo? E nós teremos que calcular, então, a probabilidade, por exemplo, dos nucleotídeos ser diferentes nesse tempo T mais 1, E vai ser o complemento da probabilidade dele ser idêntico. Ou nós estamos interessados no valor de P ou no valor de Q. Se tiver o valor de Q, não o complemento dá o valor de P.
Então essa probabilidade, ela depende de duas coisas. A probabilidade de ser idênticos. Então, para acontecer isso aqui, eles tinham que ser idênticos no tempo t e permanecer idêntico em t mais 1. Então, eles são idênticos aqui, mas eles podem mudar. Mas para eles ficarem idênticos, eles têm que ser idênticos aqui e não mudar. Ou tem que ser diferentes no tempo t e tornar-se igual no tempo t mais 1. Isso que me dá o valor de Q no tempo mais 1, que então me permite calcular o valor de P. Então essa aqui é a ideia, né? E a gente então vai desenvolver esse raciocínio. A proporção de nucleotídeos idênticos no tempo t mais 1, né? De maneira geral, a proporção de nucleotídeos idênticos, a probabilidade aqui na estatística P, essa probabilidade de ser idêntico, é a probabilidade de não acontecer a substituição. Então, se nós falamos que a probabilidade de substituição é R, a probabilidade de não substituição é igual a 1 menos R, no indivíduo X e no indivíduo Y. Então, essa informação é importante. Mas vamos tentar agora calcular essas duas probabilidades. Então, qual que é a proporção de nucleotídeos idênticos no tempo t e que permaneceram idênticos em t mais 1? Então, a proporção de idêntico no tempo t é QT. A probabilidade de diferente no tempo t é 1 menos QT, ou PT. Né? Então, esses que eram idênticos têm que, simultaneamente, não ter substituição. Então, é QT que multiplica 1 menos R em X e 1 menos R em Y. Então, é 1 menos R ao quadrado. A probabilidade de ele ser idêntico, não acontecer substituição em X e, não é lei da soma, não é ou, e não acontecer substituição em Y. Então, essa primeira probabilidade é dada por essa expressão. A segunda probabilidade é ser diferente. Então, eles eram diferentes, 1 menos QT. Mas agora, eles vão substituir, eles vão se tornar iguais. Então, é 1 menos QT vezes a probabilidade de se tornar igual. Qual a probabilidade do nucleotídeo se tornar igual? Eles eram diferentes? Por exemplo, vamos pegar dois nucleotídeos, A e T. Eles eram diferentes. Para ser igual, A tem que transformar, tem que mutar para T em X, mas em Y T tem que ser inalterado. Ou o contrário, ou em X o A tem que permanecer e a substituição vai acontecer em Y, do T passar para A. Então essa chance de o T permanecer no T é 1 menos R, não acontecer substituição. E a chance dele mutar é alfa. Então, seria esses valores, né, de forma simplificada, vai dar 2/3 de R. Multiplicado pelo valor 1 menos QT, você teria esses dois elementos. Então, essa probabilidade é a soma dessas duas quantidades. Então, nós vamos ter essa primeira chance, idêntico em T, idêntico em T mais 1. Diferente em T e idêntico em T mais 1. Então, eu vou somar aquela primeira parte, que nós vimos anteriormente, com a segunda parte. E aí, nós temos essa expressão. Só expandir essa expressão, nós encontramos essa equação. Essa equação pode ser escrita de uma forma como está no tempo. É uma diferencial que está acontecendo no tempo. Então, se a gente colocar sob a forma de diferencial, a gente tem essa equação. E aí, nós temos que fazer uma revisão de um conhecimento que a gente adquire, um pré-requisito, que são as equações diferenciais ordinárias. Então, diante desse valor, dessa derivada, nós podemos ter uma equação diferencial desse tipo, e que geraria essa função de T, né, nessa estrutura em que eu posso substituir os valores de W e Z
pelos valores correspondentes da expressão que eu tenho. Isso me leva a essa equação. Tá certo? É um conhecimento que vocês deveriam fazer uma leitura para lembrar ou aprender sobre equações diferenciais ordinárias. Bom, o fato é que eu tenho uma expressão e uma definição da distância. O que existe em comum nessas duas expressões é o valor de t. Eu posso isolar, aqui ter o valor de t, e isolar aqui esse valor. Ou simplesmente colocar 2RT como sendo lá em cima o valor de d, e aí sim colocar q em função de d, ou d em função de 1 menos q. Ou seja, a nossa proposta para essa conversa é eu tenho o valor de P, né? P é simplesmente comparar duas sequências e ver a quantidade de nucleotídeos diferente. Eu devo usar essa matriz P? Não. Eu devo usar uma medida de distância evolucionária. Como transformar P em uma medida de distância evolucionária? Basta eu aplicar essa equação. Quem propôs essa equação? Jukes Cantor. Tá certo? Qual é a teoria envolvida? A teoria é levar em consideração substituições, tá certo? Que podem ser de transição ou de transversão, com a mesma chance alfa. Aqui existe, coloquei aqui alguns exemplos, mas se os valores são pequenos, essa transformação não muda, né? Então, valores aqui abaixo de 0,2, valores bem pequenos de P, né? A gente percebe que o valor de P é 0,155. Mas se a gente transformar em D, que é a distância evolucionária, é 0,173. Aqui 0,085, 0,091. Se o valor de P é maior, aí sim nós temos uma diferença um pouquinho maior, há uma perda de linearidade entre o valor de P e esse valor de D, que constituirá os elementos da minha matriz de distância. Pois bem, então essa é a proposta de Jukes-Cantor. Você, quando utiliza um aplicativo, você pode fazer escolhas de como deve levar em consideração essa transformação, né? Então, o Jukes-Cantor, ele se fundamenta nesta tabela, né? Existe transição, existe transversão, mas esses valores alfa é o mesmo para transição e para transversal, que é a taxa de substituição de um nucleotídeo para o outro. Existe a proposta de outros autores. Kimura, por exemplo, acha que deveria levar em consideração valores de transições e os valores de transversal. Então aqui nós temos os valores alfa, que representa a substituição por transição, e os demais, né, beta, que representa a substituição por transversal. Né? Nesse caso, então, está definido R como sendo alfa mais 2 beta, o mesmo valor de D, só que você tem que fazer as comparações agora no modelo diferente, e aqui então nós teríamos a transformação. Existem outras medidas, tá certo? Outras propostas, essa distância de Tajima e Ney, a distância de Tamura com 3 parâmetros, a distância de Tamura e Ney, a distância Gama-Poisson, tá certo? Então existe várias possibilidades que vocês deverão estar atentos para que possa fazer uso da melhor medida. Além desses valores de alfa e beta, que representa transições e transversões, Tamura, por exemplo, leva em conta as diferenças, mas também a frequência diferencial de CG e AT. Algumas vezes é mais frequente ou menos frequente os organismos ter CG e AT, e isso também é uma característica que poderia impactar nessa transformação de P em D. Então, a gente não vai aprofundar esse assunto, é apenas levar aí o sentimento de que é relativamente simples você obter uma matriz de diferenças, mas que essa matriz de diferença ela tem que ser transformada em uma matriz cujos elementos representam a distância evolucionária. E para essa transformação,
vários modelos foram propostos, né? Se você tiver interesse, você deve se aprofundar nesse assunto e ver as particularidades, qual que é a melhor opção, se existe bastante diferença ou não. Então existe aqui Tanura Inei, e apenas uma consideração final é que, na verdade, se os valores de P, da estatística P, for bem pequenininho, tá certo? Você vai perceber que existe uma certa linearidade, ou seja, tanto faz você usar a própria estatística P, como a proposta de Jukes-Cantor, Kimura com 2 parâmetros, Tamura. Então a gente percebe aqui que para pequenos valores, pouco efeito tem essa transformação, mas para valores maiores, tá certo? Você já verifica que você teria uma certa discrepância entre o valor de P e as medidas evolucionárias. Então caberá a você se aprofundar no assunto e escolher aquela medida que você julgar ser mais apropriada. Pois bem, nessa nossa conversa, nós terminamos aqui e nós, numa próxima conversa, vamos falar sobre os métodos propriamente dito de reconstrução de